depois de ressuscitado, quando ele passou os 40 dias ali com seus discípulos, se não lembram de alguma ordem, outras ordens que Jesus teria dado aos seus seguidores para cumprir, para fazer, para realizar? Me lembra de alguma ordem? Pode ser mandamento? Sim, mandamento. Mas eu faço um mandamento. Amém. Olha, veja. Vocês não lembram mais alguma coisa? Filho glorioso. O que mais? Eles não lembram mais. Curar. Curar. Não ideia. O que mais? Encher as taças de água. Veja. Jesus deu várias ordens no Novo Testamento. Deu a ordem para que se pregasse e se anunciasse o seu Evangelho por toda a criatura. Para que se fizesse discípulos. Para que os discípulos fossem submetidos ao batismo em águas. Ele deu uma ordem também para que os irmãos edificassem uns aos outros, cuidassem um dos outros. Então, Jesus deu várias ordens, vários mandamentos. Em outras palavras, Jesus ele deu algumas missões para a sua igreja cumprir aqui na terra. Da igreja nessa terra, que são adorar, exaltar e glorificar a Deus, edificar, consolar, encorajar os irmãos, ou seja, edificar a igreja. E a terceira, e considerada como a suprema missão da igreja, foi a ordem de pregar seu Evangelho a toda criatura, de levar a sua mensagem, de atender ao seu ídolo. Então, se cumprir o ídolo de Jesus, conforme nós temos lido aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, se cumprir o ídolo de Jesus, é anunciar o seu Evangelho, a sua palavra, a sua mensagem a toda criatura. O que seria Evangelho? O que seria pregar o Evangelho? O que seria evangelizar? Vocês não poderiam dizer alguma coisa? O que é Evangelho? O evangelizar, esse. Mas eu quero saber, o que é evangelho? Há uma variação de palavras. Evangelho, evangelização. O que é evangelho? A mudança. O evangelho vem do termo grego evangelion, que significa boas novas. E essas boas novas seriam as boas notícias de salvação à pessoa de Cristo Jesus. E então, quando nós evangelizamos, estamos fazendo o quê? Estamos levando as notícias, as boas novas de salvação acerca de Jesus às outras pessoas. Os quatro primeiros livros do Novo Testamento, os três primeiros que são sinóticos e o quarto, que é a Epístola, o Evangelho Universal de João, eles recebem esse nome de Evangelho pelo fato de abordarem, narrarem como se de Jesus e a partir de tudo que ele passou e que ele
desse mundo. Então, irmãos, para nós cumprirmos o ID de Jesus, temos que entender pelo menos, eu anotei aqui, pelo menos 5 coisas. Se os irmãos quiserem anotar, pode anotar. Tem no nosso rosto é cumprir o ID que Jesus determinou a todos nós. Então, as 5 verdades que nós temos que entender sobre o cumprimento do ID é: primeiro, que nós fomos chamados para anunciar o ID de Jesus. Segundo, o ID de Jesus deve ser anunciado a todos. Terceiro, nós somos capacitados para levar o ID do Senhor. 4, existem requisitos necessários para levar o ID do Senhor. E 5, quando cumprimos a missão de anunciar o ID do Senhor, há resultados da anunciação desse ID ou dessa mensagem. Então, irmãos, primeiro tópico do nosso discurso, a primeira coisa que nós queremos falar nessa noite é que nós fomos chamados para anunciar o ID de Jesus. Como falamos, Jesus nos chamou para várias missões, mas o chamado principal, a missão principal da igreja do Senhor é anunciar o seu evangelho, sua mensagem de salvação. Terceiro, para aqueles que acreditam no chamado, acreditam que Deus faz o chamado, que Deus chama pessoas, nós podemos dizer que primeiro Deus chama as pessoas para a salvação. Primeiro, Jesus, ele cuidou de nos chamar para sermos salvos, para virmos a Ele. E esse convite ele fez, como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 até 30, que os irmãos bem conhecem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos mais sobre vós o jugo, e aprender de mim, porque você é manso, humilde e coração. Todo mundo, ele faz para todas as pessoas. Todo momento, todos os dias, Jesus está chamando alguém para a salvação, para ir a Ele, para ter os pecados perdoados, para mudarem de vida, para entenderem que só Ele dá a paz, que só Ele transforma, que só Ele liberta, que só Ele satisfaz a alma humana. Glórias a Deus. Esse convite é geral. Porém, além de nós termos sido chamados para sermos salvos, aí Jesus olha para mim, para você, como igreja, e nos chama para quê? Para realizar a sua obra, para pregar o seu evangelho, para anunciar a sua mensagem aos perdidos. Percebam, eu vou com a Bíblia, meu irmão. E o que eu falar, os irmãos não gostarem, vocês falem com Jesus, tá certo? Então, irmãos, vamos lá com a Bíblia, né? Se nós fomos chamados para anunciar o ID de Jesus, como foi que isso começou? Começou ao Jesus dar início ao seu ministério. Ele começa logo fazendo o quê? Começa chamando pessoas para quê? Para serem pescadoras de homens, de vidas, de pessoas. Percebam em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, que diz que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os pais de seu irmão, no barco com Zebedeu seu pai, consertando as redes, e chamou-os, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai, fizeram o quê? Seguiram. Ou seja,
Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. O que é pescar homens? É levar o ID, levar a mensagem salvação, pregar o Evangelho, glórias a Deus. Se você perceber em Lucas capítulo 10, tem isso também em Mateus capítulo 10, vamos para Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 3, Jesus, ele vai também abordar os seus discípulos, né? Porque, veja, Jesus chamou para a salvação e nos ensinar como atuarmos, como trabalharmos na sua obra, como realizamos a sua obra. E os discípulos passaram por um curso intensivo de discipulamento, ouvindo ali as parábolas, os ensinos de Jesus. E ao meu conta, Jesus, vou fazer um teste com ele. Vai lá, mandar de 2 em 2, vai lá, prega aqui, prega ali. E tem hora que os discípulos não aguentavam, né? As pessoas lá ímpias, confrontando e blasfemando, dizendo coisas aí. E Tiago e João, né? Eles queriam logo o quê? Fogo do céu para consumir os ímpios. Diante do confronto, da batalha no campo de evangelização, eles já queriam o quê? Batalhar já, mandando os camaradas direto do outro lado. Então, quando eles terminam o seu curso, aí Jesus diz: agora vocês são apóstolos, vocês vão ser treinados, agora vocês são enviados, agora vocês são meus embaixadores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai designar capítulo 10 de Lucas, versículo de 1 até o 3. Então Jesus vai dizer o quê? Depois disso, designou-se ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é a liberdade e a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então, percebam, chamada para Jesus. Mas Jesus também traz algo muito profundo sobre essa chamada. Quando ele, no capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de João, ele vai dizer, vai mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores, que aqueles que cumprem essa ordem de evangelizar, na verdade, eles estão frutificando, eles estão produzindo frutos do seu reino. Quando ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto bom que tampa ele, tudo conceda. E o apóstolo Pedro, ele vai entender tanto essa ordem de Jesus, esse chamado de Jesus para anunciar o Evangelho, que ele vai escrever a sua primeira epístola no capítulo 2, no versículo 15. Ele vai escrever algo que eu acho extremamente maravilhoso e profundo, quando ele diz: mas vós sois a geração eleita, aleluia, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Então, percebam que todos nós, dependente da nossa posição, condição dentro da igreja, independente da nossa condição financeira, independente da nossa condição intelectual, que sabe ler, que não sabe, que terminou o ensino fundamental, que terminou o ensino médio, que tem faculdade ou não, fomos chamados para anunciar o reino de Jesus. Lembrei de algo. Certo dia, quando eu trabalhava numa determinada empresa, eu peguei um ônibus. Eu, meus irmãos, obreiros,
diácono da igreja, a gente ia para o trabalho, para o alojamento. E um irmão estava dentro do ônibus pregando, meu Deus do céu, ele parecia que estava descendo. Então alguém que estava ali junto conosco, indo para o alojamento, disse: meu Deus do céu, o que é isso? O irmão, o rei da igreja, meu Deus do Senhor, não sabe falar, você prega, está todo mundo espera dentro do ônibus, não sei o que está cantando. Graças a Deus, né? Que não sabe pregar, não sabe falar, mas tem o desejo de estar fazendo. E quantos sabem falar, sabem pregar e não estão fazendo? Jesus nunca saber se eu fiz faculdade, se eu não fiz, se eu me formei, se eu não me formei, se eu sei ler, se eu não sei ler. Ele quer saber que nós cumpramos a ordem dele, que é de anunciar o ID. Vá, Jesus vai lhe dar a palavra, vai colocar a palavra na sua boca. Ele sabe o desejo do seu coração, da sua alma, de fazer a obra de Deus. Quem sabe, né? Ele pode ter algo mais tremendo, mais profundo, e tem que acontecer com a sua mente. Nossa, onde é que ele vai? Aleluia. Segundo tópico, irmão. O ID de Jesus deve ser anunciado a todos. Nós temos que diz o quê? Versículo 15 do capítulo 16, Jesus diz o quê? Partilhar e de por todo o mundo. E a partir B? Pregar o evangelho a algumas pessoas, aqueles que você gosta, aos seus amigos, aos seus parentes, aos coitadinhos, aos ricos. É isso? É quem? Toda criatura, glórias. E Deus deve só a gente sai evitando pessoas. Ah, aquela ali já pecou muito. Ah, aquela ali é muito não sei o quê. Ah, aquela ali não sei o quê. Tem pessoas que, se nós pudéssemos, né? Graças a Deus que não podemos, que Deus não deu esse poder. Aleluia. Mas se pudéssemos, né, muitas vezes, esse aqui eu mandava logo para o inferno, esse aqui eu mandava não sei o quê, esse aqui não vinha na minha igreja e tal. É isso? Queremos ser melhores do que Jesus. Quando Ele quer salvar a todos, nós queremos escolher quem prega, quem deve ser salvo. Mas fez muito mal, praticou muito mal, mexeu até com minha família, fez isso e fez aquilo. Ele tem que ir para o inferno, ele tem que pagar. Se Jesus olhasse para a gente assim, se Deus nos olhasse dessa forma, o presbítero essa semana comigo, ele falou, né? Não tem pecadinho, tem pecadão. Os pecados que nós cometemos também. Desculpa, foi na quarta da doutrina, o senhor falou aqui, não tem pecadinho, nem pecadão. Os pecados, os erros que cometemos, os crimes que cometemos, nos condenariam ao inferno da mesma forma, se não fosse Jesus que chegasse para nos salvar. E nós queremos dizer, quem é que deve ser salvo? Então perceba, no Antigo Testamento, Deus escolheu a nação de Israel para ser luz, para levar o conhecimento de Deus a todas as nações, para que as nações, através de Israel, conhecessem que o Deus de Israel é o Deus poderoso, o Deus supremo, o Deus eterno, e que pessoas realmente se dobrassem a esse Deus. Mas Israel não entendeu bem o seu chamamento, não entendeu bem a escolha que o Senhor fez. Por quê? Deus, quando chama Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 a 3, que chama, foi que, através de Abraão, viesse um povo que glorificasse o seu nome. E esse povo anunciasse as virtudes de Deus através desse povo. Olha, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E que
através do povo de Israel, viria o Salvador Jesus. Deus tem propósitos a trazer Israel ali, ó, a existência como nação. Mas Israel, vamos entender, usando no capítulo 10 de Atos, ele dá uma visão ao italiano, a Cornélio, gentil, de que ele teria que chamar Pedro para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, Pedro vai lá na casa de Cornélio, prega para Cornélio, ganha Cornélio para Jesus, ganha toda a família de Cornélio, pelos amigos de Cornélio, um bocado de gentil. Foram convertidos através da pregação de Pedro a Jesus. Aí os irmãos mandam chamar Pedro de Jerusalém. Que negócio é esse que tu está pregando lá dos gentios? E tu entrasse até na casa dos gentios e tu comeu com ele. Tu não pode fazer isso. Aí, irmãos, no capítulo 11 de Atos, Pedro vai ter que se justificar diante da igreja porque tinha pregado para gentios, porque tinha entrado, tinha comido com aquelas pessoas. Por quê? Então Pedro, ele na sua defesa, ele vai dizer assim: olha, realmente eu entrei na casa de Cornélio, realmente eu fiz o que um judeu não deve fazer, um judeu não deve fazer. Eu fui contra os costumes do judeu, fui lá. Mas quando eu estava falando, antes de eu dizer assim, tu quer aceitar Jesus? Jesus já estava batizando eles no Espírito Santo. Aleluia. Quem era eu para me negar de batizá-los com água? Para dizer que agora eles são meus irmãos e fazem parte da igreja? Se Jesus batizou eles no Espírito Santo. Você entendeu? Às vezes alguém não quer nos aceitar como servo de Deus, não quer acreditar que nós nos convertemos, não quer acreditar que Jesus nos salvou, que mudou nossa vida. Não está indigno. Mas ela diz assim: olha eu dou nele, olha eu dou nela, olha o que eu faço com ele, olha o que eu faço com ela, olha o que eu faço através dele, olha o que eu faço através dela. Quando alguém não quer acreditar na tua mudança, na tua salvação, na tua chamada, Jesus confirma. Confirma. O Espírito dele testifica. Aleluia. O nosso Espírito. Então, irmão, teria outras referências aqui, mas ainda não vai dar tempo para ver essa referência. Então, fomos chamados para anunciar o hino do Senhor. Tópico 2. O hino de Cristo deve ser anunciado a todos. Isso não é possível, não. A todos. E terceiro, nós somos capacitados para levar o hino de Jesus. Ele capacita. Percebam que ele disse para os discípulos, conforme nós lemos aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 3, ele disse que nós estávamos sendo enviados, os discípulos dos dias de Jesus estavam sendo enviados, como que? Cordeiro ao meio dos lobos. Mas Jesus iria capacitá-los, dar condição de meio no meio dos lobos, de serpentes, de escorpião, de toda a força do mal, mas cumprimos a vontade de Deus. Então, no capítulo 10 de Mateus, Jesus vai chamar os 12 e vai dizer assim: olha, capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim: os 12, eu dou a vocês poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda
voltam tão alegres, tão satisfeitos, dizendo a Jesus: Mestre, que maravilha é pregar o teu evangelho, a tua mensagem, no teu nome, até os espíritos nos sujeitam. Mas Jesus disse: olha, mas eu vi essa alegria. Ele vinha como um raio contra vocês. Mas sabe o que eu estou fazendo com vocês? Versículo 19, capítulo 10 de Lucas. Ele diz assim: ó, mas eu estou dando a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glórias a Deus. Percebam, irmão, que Pedro, ele, quando ainda não era capacitado, quando ele não tinha recebido a virtude e o poder do Espírito Santo, quando ele ainda não tinha recebido os dons da parte de Deus, ele não suportou 13 apelos, né? Versículo dele, não sou não. Mas depois de Pedro, revestido, capacitado, ele pregou com tanto poder, com tanta autoridade. Chega o imperador Nero, manda prender Pedro, manda prender Paulo, diz assim: vocês agora estão condenados à morte. E então manda pregar Pedro numa cruz para que ele morresse. E ele diz assim: está certo, mas eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Então viraram a cruz de Pedro de cabeça para baixo, e ele morreu ali, ó, crucificado de cabeça para baixo, mas ele não negou o nome de Jesus. Deus o havia capacitado. Quando não somos capacitados, temos medo de ali pregar naquele lugar. Eu não vou pregar não, aqui eu não vou anunciar não. Aí é muito perigoso, está vendo aquelas pessoas, desde até a idade, faz parte de escola dominical, evangelização, mas já viu qual é a situação, chegar na casa do fulano e falando: peraí, qual pegar o negócio? A gente correu, ele entrou na casa do cara, passou a chave na porta, peraí, tem gente querendo passar pelas brechas. Olha, estou querendo passar pelas brechas de medo. Ele foi evangelizar aqui, ó, nesse lugar que tem um nome bem feinho ali em cima do Alto da Conquista, vocês sabem, um nome bem feinho ali, e o camarada lá, endemoniado, com medo que os adeptos, a galera que dá lucro lá, ele lá se convertesse, deixasse aquela coisa, acaba vinha de moto, assim, tá no cruzamento ali para o cara de moto, e ele dava aquela rabiada dos pés da vida, assim, voltava, ele ia e voltava e dava aquela rabiada assim, e quando a gente começou a entrar por dentro daquele lugar, daquela ideia, tem um irmão que parecia que estava tendo uma neurose. Meu Deus do céu, que lugar é esse? Esses beijos aqui, são aqueles dois que estão passando mal. Eu começou a se assombrar, só que entrava ali por dentro. Então, precisamos do poder da capacitação do Senhor. Porque não é com nossas forças, não é com nosso conhecimento, não é com a nossa capacidade, não. É com a capacidade que vem de Deus. E quando a gente está lá fazendo a obra do Senhor para resgatar vidas, muitas vezes, olha, Satanás levanta um e outro. Jesus sabendo disso, vão receber Atos 1:8, a virtude do Espírito Santo, a dinamite do Espírito Santo, o nome do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vocês vão receber. E percebam, Atos capítulo 4. Pode vir, viu? Atos capítulo 4. O versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. O Senhor estava pregando, a turma levantou-se lá
que eles estavam orando, chorando, mas como é que os crentes estavam naquele momento, e percebam que a oração deles naquele momento, a partir do versículo 24, diz que, e ouvindo eles isto, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, e que disseste pela boca de Davi, que é o servo, porque bramaram a gente, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se levantaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Está dizendo: Senhor, esses homens maus, esses ímpios, querem parar a tua obra, querem atrapalhar, querem calar a boca do teu povo. Eles querem manter as vidas amarradas aos vícios, à miséria, querem manter as pessoas lá destruindo as próprias vidas. Senhor, Tu está vendo. Jesus, toma unção, toma capacitação, toma ira, conhecimento, toma, recebe. E eles se levantam ali revestido, capacitado, e saem com toda ousadia, pregando, e aí aquela alma mesmo se convertendo. Glórias a Deus. Irmãos, então, se nós entendemos essas verdades, com certeza Jesus estará ao nosso lado, nos ajudando na pregação do Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o ID de Jesus. O ID de Cristo deve ser anunciado a todos. Nós somos capacitados para anunciar o ID do Senhor, mas também existem alguns requisitos que são necessários para aqueles que querem levar o ID de Jesus. Jesus, Ele conta comigo e com você. Ele nos nomeou como embaixadores do seu reino. Ele nos nomeou como representantes dele aqui na terra. E nós nos nomeou, ou como dignos de sermos chamados de embaixadores e representantes de Deus aqui nessa terra. Como as pessoas crerão na mensagem que nós pregamos? Como as pessoas acreditarão que nós somos verdadeiramente enviados servos do Senhor, se a nossa vida não mostrar isso, não revelar isso? A Bíblia vai mostrar que alguns requisitos são necessários para que nós possamos estar entre aqueles que compõem as fileiras de pregadores do reino de Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. E o primeiro requisito para se anunciar o ID de Jesus é ter certeza da salvação. Como é que eu vou pregar Jesus salva se eu não tiver certeza da salvação? Como é que eu vou pregar que as pessoas devem ser salvos se eu não reconheço Jesus como Salvador da minha vida? Mas o salmista Davi, Salmo 51, os versículos de 9 a 13, ele queria manter sempre essa certeza de que ele tinha comunhão com Deus, de que ele era o salvo, a pessoa bendita do Senhor. E ele vai dizer, a partir do versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia! Sustente-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores
tem certeza da salvação, que tem alegria ao gozo da salvação, eles têm prazer de anunciar, de falar de Jesus. Sabe por que muita gente já não tem mais essa vontade de desejo de falar de Jesus, de evangelizar? Por quê? Já não tem mais certeza de salvação, já não sabe mais se Jesus vai voltar, já não sentem mais essa convicção, já perderam a chama do primeiro amor e, consequentemente, quando não se tem certeza de salvação, como é que se vai falar do Salvador? Mas percebam que aquele homem que entrou para a história bíblica como o endemoniado gadareno, quando ele foi liberto por Cristo, quando ele recebeu aquela bênção, quando ele viu o poder de Deus se manifestando sobre a vida dele, no capítulo 5 de Marcos, e resgatando aqueles grilhões, aquelas cadeias que prendiam por muito tempo. Então ele disse: Jesus, deixa eu estar contigo, deixa eu estar aos teus pés, deixa eu te seguir. Jesus disse as palavras: agora não, agora tu tem que fazer uma missão, uma obra lá na tua terra, tu tem que falar de mim naquele lugar. E então o que é que vai dizer? Que aquele homem, ele volta e anuncia as maravilhas de Deus na Decápolis, nas 10 cidades gregas que existiam naqueles dias, ali nas margens do mar da Galileia. Ele vai ali, vai transitar, vai caminhar por 4 cidades, vai percorrer 10 cidades, falando de Jesus, anunciando: olha, Jesus me libertou, Jesus me mudou, Jesus me transformou. Somente das pessoas olharem para ele, já era motivo para as pessoas se converterem, de ver a vida triste que aquele homem vivia, perturbado, sem paz, sem ter ninguém por ele. Somente de ver o quanto aquele homem mudou, já era motivo das pessoas se renderem a Jesus. Ele disse: fala, diz o que eu fiz por você, como eu tive misericórdia da tua vida. Aleluia. Ele anunciou. Ele foi um dos grandes missionários do Novo Testamento que não é mencionado. 10 grandes cidades gregas foram evangelizadas por aquele homem que foi liberto por Jesus. Onde é que está isso, irmão? 5, 19 e 20 de Marcos. Está lá. Então, irmão, primeiro, não podemos anunciar o evangelho de salvação se não tivermos certeza da salvação. Segundo, para anunciarmos a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, temos que primeiro viver a palavra de Deus, sermos cumpridores da palavra de Deus. Não podemos ser transgressores e mandar as pessoas viverem, cumprir, como os fariseus faziam. Não. O apóstolo Paulo, ele dizia no capítulo 2 de Romanos, ele dizia, a partir do versículo 21, tu, posto que ensina outro, não te ensina a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abomina os ídolos, comer, sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Então, a gente pode pregar uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem de obediência a Deus, submissão a Deus, se nós mesmos não obedecemos, não vivemos a palavra do Senhor. Eu tive a triste oportunidade de estar no evento, que a gente uma cruzada para Jesus, muitos anos atrás, em que eu vi o irmãozinho com a
peça uma autorização para fazer uma cruzada, manda ele gerar um boleto lá, diga quanto tempo vai passar, o que é que vai ligar, pague lá e no dia tem autorização para fazer a ligação. Porque a gente já fez assim. Então, a igreja primeiro tem que viver, cumprir a palavra de Deus. Seu engano, seu defraude, seu suborno. Então, se eu me comporto do jeito que eu quero, em vários ambientes, da minha escola, como eles são os professores, meus patrões, o que é que seja, e como é que eu vou dizer para o meu professor? Aceita Jesus, que ele não é um crente, que ele não gosta de estudar, que ele não gosta de não sei o quê. Aceita Jesus, padrão. Poxa, tu nem cumpre teu horário direito, rapaz. Eu te pago 8 horas por dia, te pago 8 horas. Tu é para estar aqui começando de 7 horas, tu chega de 9. Tu chega de 9 horas. Chega cedo, Chega de 9 horas. E é para tu largar de 6 da noite. Tu quer largar de 4, tu larga de 4. E então, teu patrão está te pagando 8 horas. Acima. Eu trabalho com os outros. E eu tenho que fazer isso. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que ouvir. Como é que eu vou dizer meu patrão? Se converta para Jesus? Mas José era um funcionário. Olha, estava lá, padrão. Olha, Potifar, está tudo na tua mão. Eu não sei nem o que tem aí. Eu sei que tu é fiel, tu é leal. Olha ali, ó. Exemplo. Entendeu? Tem muita coisa que a gente não sabe em detalhes. Mas às vezes tem pessoas que a Bíblia nem sabe. Mas olha, o sentimento das pessoas chegaram a Deus. Então, aí você tem 3, dá bom testemunho. Bom testemunho, a Bíblia diz. 1 Coríntios 10 e 32, a Bíblia diz: que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Aí o versículo 32 diz o quê? E aqui diz o 32: que não tem escândalo nem os judeus, nem os gregos, nem a igreja de Deus. Se eu fico escandalizando o Evangelho, se eu fico escandalizando o nome de Jesus, como é que eu vou ter um bom testemunho para pregar, para anunciar? Você já viu alguém dizer assim no campo da evangelização, assim, para. Não escuto, esse não é crente, não, esse é. Eu ouvi uma vez, ó, não tem medo, mas. Eu ouvi um camarada que estava no grupo e o cara foi pregar para mim. Eu estava pensando lá nos meus filhos, quando vem pregar para mim, eu nem sabia da situação, não sabia nem que camarada. Tu não cuida dos teus filhos, tu fizesse a menina abandonasse agora, vem pregar para mim, primeiro cuidar dos teus filhos. Jesus, vamos embora, vamos puxar o grupo para aqui, para frente. Então, aí você vê, ainda tem, está cheio do Espírito Santo, né? Tá. Mas não vai mais suportar, não vai resistir. A gente não vai se encher. Deveria nos encher, mas a gente vai fazer o quê? Vai orar, vai estar, vai buscar a Deus, fazer a palavra de Deus, nos encher. Para poder ficar cheio para pregar a palavra de Deus. Então, e quinto e último lugar, nós temos que também conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra. Há muitos métodos de conhecer a palavra de Deus. Certa feita, os irmãos dão uma ideia do que eu estou falando. Eu estava evangelizando e o cara rodou para lá, rodou para cá e disse comigo assim: Jesus tem que batizar no Espírito Santo, já vai por aí. Tem muita gente querendo ser pastor,
isso. O que a gente tem que pregar? A palavra de Deus. Não, você tem que ser assim que ele quer vazar a definição. Devagar, né? Já chegou aí? Então, aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 8, versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que faz o quê? Maneja bem a palavra da verdade. Verdade. Muito do que a gente faz aqui, ó, em cima do púlpito, muito da forma que a gente se porta aqui em cima, não serve para pegar lá fora, não. Não é ter o mesmo efeito, não. O público lá é outro, a plateia é outra, a mensagem é tudo diferente. Então, você tem que ter o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, para levar para os outros. O que tem que fazer? Tem que ler, tem que estudar a palavra, tem que ouvir. Entendeu? Tem aí, ó, Bíblia em áudio. Vamos lá estudar a palavra de Deus em áudio. Então, a gente tem aí, ó, várias formas, mas tem que ser conhecedor. Se desse para a gente analisar, então vai analisar. Vai mostrar para você, dentro da palavra de Deus, como Pedro, como Paulo, como os apóstolos chegaram a pregar, o que foi que eles disseram para as pessoas antes de se converterem. Qual foi a mensagem deles? Qual foi a mensagem? Eles tinham uma mensagem, tinham uma palavra para pregar. Essa palavra era de salvação. Então, só para terminar, ficar pronto. Então, por fim, nós temos os resultados da anunciação do hino. Quando você prega, quando eu prego, quando eu anuncio a Cristo, o que acontece? O que acontece? Como é que Jesus disse que aconteceria? Olha, Jesus disse o seguinte: que os sinais acompanhariam os que creem. Em nome dele nós faremos o quê? Expulsaremos demônios, falaremos com línguas, pegaremos na serpente. Se bebêssemos alguma coisa mortífera, não faria dano algum. Colocaremos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Mas isso ficou só na teoria da vida dos discípulos? Não. Mas percebam que o versículo 19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com o quê? Olha, o Senhor confirma a palavra com o quê? Com os sinais que se seguiam. Então, você prega, é você que salva, mas a palavra que devota na tua boca faz alguém se converter a Jesus. Quando você prega, não é você que cura, mas Deus lhe usa para curar a palavra. Entendeu? Alguém vai ser curado. Quando você prega, o que acontece? Jesus liberta. Quando você prega, o que vai acontecendo? Mas por isso, às vezes, quando prega, a gente está pregando aqui de repente, e para aí, sai, pega a tua malinha, diabo, vai embora. Entendeu? O que acontece? Você está pregando a palavra de Deus, vai dando poder, autoridade. Isso aconteceu. Muitas vezes, a gente vê muita coisa, a evangelização, quando o irmão olha para a pessoa lá e ministra a palavra, decreta uma palavra, a palavra da libertação, e a pessoa, às vezes acontece, o endemoniado que se levanta e a pessoa na hora liberta, porque a presença de tantas coisas na evangelização. Por quê? Há resultados. A palavra não é balde. Está escrito que a palavra que sair da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia. Antes fará o quê? Que lhe apraz e prosperará naquilo para que se ele designou. Agora é o seguinte, ele manda a palavra. Agora ele precisa de um canal. Ele precisa de quem vá. Jesus. As pessoas não vão ser salvas se você não for, não. Você tem que ir. Você tem que falar. Olha o que Paulo diz aqui, só para a gente terminar. Romanos capítulo 10. Paulo vai dizer, olha. Romanos capítulo 10. A partir
versículo 6 em diante. Romanos capítulo 10, 6 em diante. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, a trazer de volta a Cristo, ou que descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer entre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé